Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Depois de garantir sua classificação diante do Universitário do Peru na Copa Libertadores da América, já sabendo que vai encarar o River Plate da Argentina nas quartas de final, o Palmeiras agora volta o foco ao Brasileirão Betano. Nesta segunda-feira, a equipe comandada por Abel Ferreira vai receber o Sport, o Allianz Parque precisando urgentemente da vitória em busca de seguir brigando diretamente pela liderança, aumentando as chances de título. Enquanto a comissão técnica tem a missão de resolver todo e qualquer problema que possa atrapalhar o rendimento dentro de campo, a diretoria segue trabalhando nos bastidores, especialmente envolvendo o mercado da bola. Recentemente foi confirmado que o Verdão chegou a um acordo junto ao Fulham, da Inglaterra, para desembolsar cerca de 10 milhões de euros pela contratação de Andreas Pereira. Neste momento, as partes envolvidas apenas acertam a forma de pagamento para poder oficializar o negócio. Tudo está sendo organizado para que o ex-Flamengo assine um vínculo de 5 temporadas. A questão é que, da mesma forma que alguns devem chegar, outros devem sair. Segundo a apuração do portal Espírito de Porco e do jornalista Diego Firmino, Marcelo Lomba recebeu um contato para jogar no Sul. Ainda segundo as fontes, o goleiro tem grandes chances de sair e inclusive pode ser relacionado pela última vez nesta segunda-feira diante dos nordestinos. Vale lembrar que o Palmeiras trouxe Carlos Miguel recentemente. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Em janeiro, Palmeiras negociou com Andreas, 3 tentativas e acabou não dando certo. A segunda parte desta novela ou desta temporada, esta negociação que está sendo retomada, cujo final tem tudo para ser feliz entre Palmeiras, jogador, e o Fulham da Inglaterra, e quem sabe a terceira temporada de uma história muito bacana que pode ser construída agora do jogador vestindo a camisa alviverde. Então, vamos comigo aqui no canal do Facincani, deixa seu like sempre e se inscreva com apoio de Guerap Pacaembu, a maior e melhor academia de São Paulo. Já falei pra você, quer treinar com exclusividade, em que você marca o seu horário, vai na academia, ninguém te enche o saco, 5 alunos por hora, baita de um preço justo, a melhor aparelhagem possível para que você, fique com aquele shape maravilhoso, com personagens trainers à sua disposição com exclusividade, com nutricionistas e até máquina de whey protein para você terminar o treino e ficar, bastante hidratado. Então vem aqui pra Guerap Pacaembu, que tem apoio do canal do Facincani, e se você falar lá na Guerap que veio aqui, pra fazer a sua matrícula através do vídeo, sabe o que você ganha? Desconto especial na sua aquisição. Então vem pra cá pra Guerap, vem treinar comigo, vem ser feliz, pra gente falar muito a respeito de Palmeiras e Andreas Pereira. O Andreas hoje não esteve em campo no jogo entre Fulham e Manchester United. Portanto, grande indício, era o primeiro ao longo do dia, de que Andreas Pereira está em negociação e muito bem encaminhada com o Palmeiras. Isso eu trouxe para vocês na última sexta-feira. Faltava essa confirmação. Técnico Marcos Silva, português do Fulham, depois do jogo, disse que não sabe qual é o futuro do Andreas Pereira. Não sabe porque o Fulham o avisou. Andreas Pereira está liberado para negociar o futuro dele com qualquer outra equipe. No caso, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Outros clubes da Europa que tentaram se aproximar não conseguiram a abordagem necessária até o momento, porque o staff do Andreas Pereira está completamente fechado com o Palmeiras. O staff do jogador procurou o Palmeiras na semana passada, inclusive informação do pessoal do nosso palestra, dando crédito aqui justo ao canal do Facincani e também, claro, ao pessoal do nosso palestra, tá certo? Eles trouxeram em primeira mão essa informação da reaproximação, eles ofertaram o Andreas já sabendo que o Palmeiras nunca deixou o atleta sair do radar, para que a valorização lá no começo do ano fosse, evidentemente, diminuída nesse meio de temporada, porque o André só tem mais um ano com o Fulham. A expectativa era do Fulham buscar um acordo com o jogador também nesses últimos dias de uma renovação de contrato, e o Andreas disse não. Nesse momento para ele, quer voltar ao Brasil, porque sabe que, inclusive, por informação do seu staff, o técnico Carlo Ancelotti está observando com muito carinho o desempenho dos atletas que jogam no futebol brasileiro, tá? Para tentar formar uma base para a seleção para a próxima Copa do Mundo. E que seria muito importante para o Andreas ter uma rodagem aqui no Brasil em relação a ficar sendo um jogador pouco utilizado nessa minutagem importante no Fulham,
porque o Andrés não era um titular, digamos assim, absoluto, ele jogava alguns jogos como titular, em outros jogos ficava de fora, e o Andrés quer se sentir uma figura importante para ter esse retorno na seleção brasileira, do qual ele foi convocado recentemente e quer voltar para essa disputa na Copa do Mundo. Com 29 anos, Andreas Pereira, portanto, tem essa última grande chance de jogar o Mundial e, no caso, atuando aqui no Brasil, seria uma vitrine importante. Lembrando que o Carlo Ancelotti tem rodado por vários jogos do Campeonato Brasileiro para fazer a observação dos jogadores. Mas os detalhes que importaram desde a última semana até agora são os seguintes: Palmeiras e Andreas Pereira, ou seja, o clube paulista com o staff do jogador, estão acertados, tá? Não mudou uma vírgula como foi tentado negociar ou tentado divulgar, diferente daquilo que eu trouxe para vocês, aquele acordo no começo do ano. Essa foi uma única prerrogativa que o staff do Andreas fez para o Palmeiras: não mudar uma vírgula da proposta do começo do ano para que o jogador desse exclusividade na negociação para o Palmeiras. Então isso foi acordado. O Andrés vai ganhar o melhor salário do elenco, junto com outros jogadores que têm esse chamado teto salarial, e 5 anos de contrato. Tá? Então esse é o acordo que o Palmeiras ofertou ao jogador, por isso que rapidamente essa situação foi resolvida. O problema que da outra vez acabou não dando certo foi o próprio Andreas, que também conversou com o Fulham e usou o Palmeiras naquela ocasião de trampolim para tentar se valorizar, até para tentar ver se o Flamengo, que era uma grande prioridade dele, diga-se a verdade, de voltar ao Brasil, para que pudesse fazer alguma proposta. Isso não foi feito. O Flamengo trouxe outros jogadores, como Jorginho e Saul, o espaço ficou fechado, então o Andrés se viu numa chamada sinuca de bico. Ele disse, à época, né, que gostaria de terminar a temporada no Fulham, que não queria abandonar o clube no meio da temporada, naquela janela de janeiro e tudo mais, acabou dando para trás. O Palmeiras também estava com uma dificuldade de encontrar valores para convencer o Fulham a liberá-lo, e essa história agora está muito próxima de acontecer, porque o Andreas já deu sim ao Palmeiras, já falou com o Fulham que está acertado com o clube alviverde, e para o clube inglês agora facilitar a negociação. Facilitar a negociação significa o quê? O Palmeiras vai pagar ao Fulham cerca de 16 milhões de euros num total do negócio. Uma entrada que pode girar em torno entre 10 e 12 milhões e mais as variáveis que são amplamente consideráveis. Ou seja, não são aquelas situações, aqueles bônus que são impossíveis do cara alcançar e não. Tudo isso muito bem designado para que o Fulham receba esses valores do Palmeiras. Então, entre 10 e 12 mais 4 ou entre 10 mais 6, tá? É isso que tá pegando, mas a discussão agora é a forma de pagamento, ou seja, os valores estão postos na mesa, o Fulham está muito bem alinhado em relação a isso e esperando, claro, que o Palmeiras possa dar uma barganha maior, algo que não deve impedir que essa negociação se sacramente, pelo menos a informação das últimas horas. Então, Palmeiras e Andreas Pereira, muito próximo de um desfecho positivo dessa vez. Uma novela que está se encaminhando para o fim desta segunda temporada que eu brinco, só que desta vez com um final feliz para o Palmeiras e o jogador, inclusive, se fechar a negociação entre segunda e terça-feira, já pode até desembarcar no clube até o final da semana e, por que não, correr contra o tempo Palmeiras, para que, se isso tudo der certo, Andreas Pereira poder estar no final de semana que vem, já vestindo a camisa do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, em Itaquera, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A ver se isso vai dar tempo, mas em primeiro lugar, o que dá para dizer é que Palmeiras e Andrés estão muito próximos e que, se não der tempo de jogar o clássico contra o Corinthians, para o torcedor ficar tranquilo que desta vez vai dar tempo do Palmeiras fechar a negociação até o final da janela de transferências e o jogador, pelo menos para este segundo semestre, ser reforço do Verdão. O valor que quer gastar para comprar Andreas Pereira, cheguei a contar para vocês nessa sexta-feira que uma pessoa ligada ao Andreas Pereira cravou que as negociações já existem e que a chance de acontecer é real. Pois bem, Palmeiras topa pagar ao Fulham 15 milhões de euros, que equivalem hoje a 94 milhões de reais. A ideia é fazer do Andreas Pereira o substituto do Richard Rios, vendido para o Benfica por 30 milhões de euros. Se o negócio for fechado nesse molde,
dá para dizer que o Palmeiras vai ter economizado uma baita grana. Isso porque em janeiro, também em tratativas com o Fulham, o Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus. Na oportunidade, nem o Fulham nem o Andréas Pereira chegaram a um acordo. Metade da temporada na Inglaterra, o Andréas tinha papel de destaque no clube, o tempo passou, ele está a menos de um ano do fim do contrato e já deixou bem claro para o time inglês que não vai renovar. Isso significa que se o Fulham não vendê-lo agora, vai perder o jogador de graça, ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro para ir embora a partir de 1º de julho do ano que vem. É por isso que o Fulham cedeu e topou negociar em condições mais baixas. O Palmeiras também fez uma oferta salarial menor ao Andréas Pereira, em relação à proposta feita em janeiro. Mas o Andréas Pereira teria, em vez de um contrato de 4 anos como em janeiro, um contrato de 5 anos. As negociações estão em andamento. O fato de o Flamengo não ter se manifestado ajuda o Palmeiras, porque se o Flamengo estivesse na parada, o Andréas daria preferência para a volta para o rubro-negro. A inexistência de propostas na Europa também contribui para que o Palmeiras hoje seja apontado como o favorito na contratação do meio atacante de 29 anos de idade, que pode atuar também como volante e já foi até jogador da seleção brasileira. E você, torcedor do Palmeiras, o que pensa sobre Andréas Pereira no Verdão? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Sobre a contratação muito próxima do Andréas Pereira por 10 milhões de euros, sendo que no começo do ano o Palmeiras topava pagar 25 milhões de euros. Eu acho que é uma das maiores economias que um time fez neste século, Alice. A pechincha, né? Anderson Barros deve estar lá dizendo, vocês que me criticam, né? Dizem que eu não sei gastar o dinheiro do Palmeiras, ou gasto pouco, ou gasto demais. Enfim, Domi, é aquela coisa, né? O Palmeiras tentou muito convencer o Andréas a vir, inclusive para jogar o Mundial. Ele não queria sair naquele momento, e agora o contrato dele está no último ano, né? É outro cenário. Ele está com uma relação diferente com o clube, com o treinador, né? Inclusive já nem foi relacionado hoje, e tudo indica que vem para o Palmeiras de fato. Para mim, nesse momento, parece uma boa contratação. O Palmeiras precisa de um 8. O Palmeiras precisa de um 5 e de um 8, né? Na minha opinião. Fique se a gente pensar, né, naquele Palmeiras muito vencedor do Abel, que tinha o Danilo, que tinha o Zé Rafael. Hoje o Palmeiras não tem jogadores dessa mesma qualidade. Né, um jogador capaz de participar da armação de jogadas. O Palmeiras está sentindo muita falta disso, né, com a ausência há muito tempo do Rafael Veiga em boas condições. Então, esse 8, né, com uma capacidade de armar jogadas e também de proteger a defesa, é um jogador que pode contribuir muito no Palmeiras. Vai chegar aqui, vai brilhar, vai jogar o que ele estava jogando no Flamengo até aquela final em que ele ficou muito marcado e acabou indo embora? Só vamos saber quando ele chegar, né? Tem muito jogador que vem da Europa, chega voando, estamos vendo aí várias contratações do Flamengo que são evidência disso, e outros que levam muito tempo para se adaptar. O Palmeiras precisa de alguém que chegue e encaixe nesse time mais rapidamente, né? O Palmeiras não tem feito grandes jogos esse ano contra adversários fortes, e agora vai precisar fazer isso, né? Se quiser continuar brigando pelo brasileiro e quiser lutar pelo título da Libertadores até o final. Então, me parece uma boa contratação pelas características do Andréas, principalmente pelo que a gente viu dele aqui, né? Um jogador de seleção brasileira, enfim, muito técnico, muito habilidoso, e as necessidades que o Palmeiras tem no seu elenco nesse momento, né? O Palmeiras não repôs o Richard Rios à altura, na minha opinião, não repôs nem o Danilo à altura desde que ele foi embora e agora voltou para o Brasil, mas para o Botafogo. Então, é uma posição em que o Palmeiras carece e é um jogador de altíssima qualidade. Então, parece um acerto, infelizmente, depois do Mundial, mas com uma economia, né, bastante considerável. Eita, entrei muda, R$10. Nossa, eu tô devendo R$40 já para nossa caixinha de vinho do final de ano. Que horror. Ô Renan, melhor contratação da temporada para o Palmeiras? Não consigo afirmar. Agora, a Alicia falar que é pichincha só se for pro Palmeiras, né? Pro São Paulo, 10 milhões de euros é uma fortuna. Pro São Paulo, pro Corinthians, né? Uma pichincha, isso é muita humilhação pro povo, tá doido? Que isso? Dinheiro dos 10 outros milhões também, de né? euros na mão do São Paulo hoje, os caras faziam chover, pô, tá louco? Mas, Tá louco. enfim, apesar de gostar bastante do Andréas, não consigo afirmar que seja a melhor contratação que
que ele fará na temporada. É uma posição que precisa, principalmente depois da saída do Richard, mas essa desvalorização ela acontece também em função do que ele tem apresentado, né, nos últimos meses na equipe do Fulham, né, ele não foi na última temporada um titular absoluto, né, então há também essa desvalorização, mas é uma posição que o Palmeiras precisa para potencializar. E uma contratação de um jogador muito mais experimentado. O Palmeiras tem muito dinheiro e faz contratações totalmente na contramão do que faz o Flamengo. O Flamengo contrata jogadores prontos para chegar, colocar a camisa e entrar em campo. O Palmeiras, muitas vezes, eles fazem contratações de jogadores mais jovens, que precisam, muitas vezes, de um pouquinho mais de tempo de maturação. É o Giai, é o Vitor Roque, o Sousa, enfim, jogadores mais jovens, bons jogadores, muito bons jogadores, só que mais jovens, que muitas vezes precisam de um tempo de adaptação, né, de um tempo assim de maturação também dentro de um clube grande no Brasil, da exigência e da pressão por títulos. O Andrés é uma movimentação diferente. O Palmeiras consegue aí uma economia de 15 milhões de euros e ainda traz um jogador muito mais preparado, muito mais pronto para você colocar a camisa, entrar em campo e já ter uma exigência, e já ter uma cobrança muito grande. Não aquele tipo de movimento que vai entrando aos poucos, entra um pouquinho, fica um pouquinho... Não, bota a camisa, entra, joga, esse tipo de movimentação. Se vai ser a melhor contratação, ele vai ter que nos dizer aí durante a temporada. Torcedor palmeirense, a segunda-feira começou daquele jeito, hein? Logo mais, Palmeiras em campo pelo Campeonato Brasileiro. Tem atualização importantíssima na negociação por Andreas Pereira. Vamos falar também sobre proposta recusada por lateral. Pois é, o Verdão fechou a porta aí, mais uma vez, para os europeus. Eu vou explicar tudo isso e muito mais agora nesse primeiro vídeo dessa segunda-feira. Aliás, tenham todos uma ótima segunda-feira. Desde já também quero desejar uma excelente semana aí para todos, tá certo? Sejam bem-vindos aí nesse primeiro vídeo. Deixa o like para fortalecer, não esquece de deixar o like. Hypa nosso vídeo, importante também que você hype ele aí. Se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. É aqui embaixo, totalmente gratuito, você não paga nada. E também peço, claro, para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. E muito obrigado aos novos inscritos, tamo junto, obrigado demais por todo o apoio. Quem acompanha a gente também desde o início do projeto, aquele abraço. Os membros do canal que fortalecem ainda mais, obrigado aí, tá, por tudo que vocês fazem pelo nosso canal. Obrigado demais, fico até sem palavras aqui, tá? Porque se não fosse vocês, a gente não estaria aí, né? Quase atingindo 90 mil inscritos. Obrigado pela confiança, né? Tamo junto, rapaziada, tamo junto, tá? Vocês são feras. Bom, hoje tem Palmeiras às 7 horas da noite contra o Sport no Allianz Parque. Pelo amor de Deus, hein, Palmeiras? 3 pontos hoje, hein? 3 pontos hoje, hein? O Verdão vem de 4 jogos sem derrota e temos pelo menos aí um desfalque certo, tá? Aníbal Moreno está suspenso, né? Tomou o terceiro amarelo aí na última partida do Verdão pelo Campeonato Brasileiro e está suspenso. Emiliano Martínez deve ser o substituto. Nós passamos aí um provável Palmeiras, né? No vídeo de ontem à tarde, não deve fugir daquilo não. Vamos ver, né? A escalação oficial saiu uma hora antes da partida. Creio também que Sousa não será relacionado, assim como Rafael Veiga. E hoje poderá ser a despedida de Marcelo Lomba. Pode ser aí o último jogo em que o goleiro do Verdão será relacionado. Tá? O Lomba que tem contrato se encerrando no final da temporada, certo? Antes da chegada do Carlos Miguel, Palmeiras definiu que não ia negociar o jogador. Porém, rapaziada, tem informação aí do Diego Firmino que um time lá do Rio Grande do Sul procurou o goleiro aí nos últimos dias. Provavelmente é o Inter. Ele já passou pelo Inter. Bom, não sei se o Grêmio, né, situação que tá, procuraria o Lomba. Já levou o Marcos Rocha, né? Queria levar anteriormente também o Mike. Então não sei, Grêmio, Inter ou Juventude. Não, Juventude
o Juventude anunciou o Jandrei de São Paulo esses dias por empréstimo. Bom, vamos aguardar, tá? Mas com a chegada aí do Carlos Miguel, era a tendência mesmo de que isso fosse acontecer. Apesar do Abel ter falado, né? Carlos Miguel é a terceira opção, que o Lomba e o Everton estão na frente. Mas assim, creio que até o final da janela aí deveremos ter novidades envolvendo o Marcelo Lomba. Vamos seguir acompanhando aí e atualizando vocês, tá certo? E saiu algumas notícias envolvendo o meio-campista Fabinho, de 31 anos, do Al Ittihad, que ele está fora dos planos, né? E deve ser negociado. Eu queria a sua opinião, torcedor palmeirense. Você acha que seria um bom nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras ou não? O Fabinho, que, óbvio, ele também sai mais para o jogo, mas eu vejo ele como um jogador mais de contenção ali, como um primeiro volante, né? Bem que a gente já tem Martínez e Aníbal Moreno. O Abel ele sempre falou que gosta de ter pelo menos 3 jogadores ali para a mesma posição. E aí, seria um bom nome? Eu vi alguns torcedores do Palmeiras discutindo, né? Discutindo no bom sentido, tá? Trocando ideia, né? Sobre o nome do Fabinho, né? Uns acham que seria uma boa para o Palmeiras, uma boa oportunidade, outros acham que não. Enfim, eu queria saber a sua opinião, torcedor palmeirense, deixando claro aqui que não tem nenhuma negociação, tá? É uma resenha aqui, é um questionamento que eu quero saber aí, né? O que vocês pensam a respeito. Seria um bom nome o Fabinho no Palmeiras? 31 anos, experiência europeia, tá lá no Al Ittihad, não será, parece que está fora dos planos, né? E será negociado. Deixa aqui a sua opinião para a gente poder debater aí. Gosto de ler os comentários, mesmo que eu não consiga responder todos, né? É praticamente impossível. Quando eu posso, eu dou o coraçãozinho, respondo ali, né? É legal ver um também respondendo o outro aí nos comentários, né? É legal ver essa resenha também entre vocês inscritos aqui do Resenha, tá bom? E o Palmeiras recusou uma proposta do Bayer Leverkusen por Giai. Palmeiras está fechando a porta para tudo e quanto é time lá do futebol europeu. Já deixou claro que o Giai não está à venda. Ainda mais agora, né? Não temos mais o Mike e não temos o Marcos Rocha. Então, nossos 2 laterais são Giai e Kelvin, tá? A princípio, o Abel tem essa dúvida aí de quem mandará a campo hoje. Será que titular, né? Kelvin ou Giai? É um feeling meu. Tá? Até trouxemos aí no Provável Palmeiras. É um feeling meu e de acordo com os últimos treinamentos, acho que o Kelvin vai pro jogo. Vamos ver o que o Abel está preparando aí. Só não me venha com 3 zagueiros, hein, Abel? Pelo amor de Deus. Não me venha com 3 zagueiros que não dá certo, velho. Não dá certo. E ó, informação atualizada agora aí, envolvendo Andreas Pereira, torcedor palmeirense. Será que estamos realmente próximos aí do fim da novela? O Fulham aceitou a proposta de 10 milhões de euros fixos do Palmeiras, algo em torno aí de 63 milhões de reais. Os clubes agora acertam apenas a forma de pagamento para a oficialização do negócio. Andreas Pereira vai assinar um contrato de 5 anos com o Verdão. Ele tem 29, né? Então provavelmente encerraria a carreira no Palmeiras. Eu acho que tem muita bola ainda pra jogar. Vi um pessoal falando, né? Sempre tem, né? Os que são a favor, os que são contra. Pô, mas já há quase 30 anos, né? Os caras lá estão abrindo mão. Eu acho que ele ainda tem mercado lá fora. Só que o que acontece? Ele quer ficar mais próximo da seleção brasileira. O Ancelotti está olhando muito pra cá, né? Pro futebol brasileiro. Inclusive hoje, hein? Hoje tem convocação pra seleção brasileira, né? Convocação aí do Ancelotti para a próxima data FIFA, os próximos jogos aí das eliminatórias. Vamos ver o que vai pintar aí, né? Não só jogadores do Palmeiras podem ir para a seleção brasileira, mas também para as seleções de seus respectivos países, né? Casos aí dos uruguaios, do Verdão, né? O Flaco aí na pré-lista da Argentina, tem o Gomes, né? Que é praticamente nome certo aí no Paraguai. Enfim, tem o Sousa também, mas acho que o Sousa ainda está se recuperando de lesão, acho que não vai nem ser relacionado hoje. Mas enfim, vamos ficar atentos aí, né? Bem que hoje é a convocação da seleção brasileira, não sei se
dos outros países também é hoje, mas essa semana aí, tá, deveremos ter vários atletas do Verdão convocados. Então o Andreas quer ficar mais próximo, o Ancelotti está olhando bastante para o futebol brasileiro, tá? E aí, contrato de 5 anos, acho que encerraria a carreira no Verdão e acho que tem muita lenha para queimar. Tem mercado na Europa, ao meu ver, joga muita bola, mano. É um cara que, vai chegar e tá com todo respeito aos que estão lá, mas eu acho que veste a camisa, entra em campo e joga. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Se realmente aí o negócio for fechado, será pela metade do valor da negociação anterior, já que no início do ano a diretoria ofereceu algo em torno de 126 milhões de reais ao Fulham. Então aqueles valores que poderiam chegar, divulgado pelo Globo Esporte, né, com metas, bônus e metas, eu acho que fica muito acima, né, desses valores que estão sendo colocados aqui. Tá certo que esses são só os valores fixos, mas o Globoesporte.com noticiou que valores fixos mais bônus e metas chegariam a 95 milhões de reais. Acho que ainda é muito. Tá? Se realmente for fechado por esse valor, 63 milhões de reais, informação do André Hernan, da ESPN, mas isso é só fixos. Mas creio que bônus e metas não vai chegar a 90 milhões. Tá? Enfim, para mim é um excelente negócio, torcedor palmeirense. A gente vai ter que realmente tirar o chapéu aí para Anderson Barros, para Leila Pereira, porque olha, tirar um jogador desse tamanho aí, podemos dizer assim, né? Cara, olha, é um baita negócio, hein? A gente tem que tirar o chapéu para eles aí, porque, como eu falei para você, jogador tem mercado na Europa, sem dúvidas, por mais que tenha 29 anos, né? Não será utilizado já havíamos falado que ele não seria utilizado nessa temporada pelo Fulham. É grande jogador, o tamanho do Andreas é louco, cara. Moleque, né? A gente tá acostumado a falar dos jovens do Verdão, mas, cara, é bola demais, né? E aqui tenho certeza que vai chegar na seleção brasileira, vai voltar à seleção brasileira, né? Vai jogar, vai ter minutagem. E olha, estão falando aí, né? O Andreas chegando, o Palmeiras, porventura, chegar na final aí com o Flamengo. Gol do título da Libertadores será de Andreas Pereira. O pessoal tá comentando aí, hein? Será? Já pensou? Nossa, e os caras estão pistola, hein? Os flamenguistas lá estão pistolas, assim como os corintianos ficaram, porque o Palmeiras trouxe o Carlos Miguel, chamando-os, né, de traíra, de Judas, de isso e daquilo. Parece que vamos ter realmente Andreas Pereira no Verdão. E daqui a pouquinho tem lançamento da terceira camisa aí, tá, do Verdão. Vamos ver, né? A Puma não deixou vazar realmente nada, assim. O que a gente viu aí foi só suposição, né? Supostas terceiras camisas. Vamos ver. Logo aí eles estão anunciando, né? Estão fazendo o lançamento oficial, acho que por volta das 10 e pouquinho da manhã. Você que tá vendo esse vídeo já deve ter visto aí como está a nova camisa, né? Porque a Puma e o Palmeiras já devem ter lançado aí, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, beleza? Bom, vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência em mais um vídeo, obrigado por estar com a gente, não esquece de deixar o like se ainda não deixou, hypa nosso vídeo, comenta, se inscreva, compartilha, aquele abraço, tamo junto e avante palestra. Andreas Pereira está na iminência de ser anunciado pelo Palmeiras. O meio-campista chega para substituir Richard Rios, vendido ao Benfica nesta janela de transferências. Andreas está na reserva do Fulham e insatisfeito com o clube inglês. No começo do ano, ele chegou a negociar com o Verdão e o negócio ficou próximo de acontecer, mas detalhes finais impediram o acerto. Desta vez, tudo leva a crer que será diferente. Andreas está convicto que o melhor para sua carreira é deixar o Fulham e já tem tudo acertado para defender as cores palmeirenses. O único entrave é a forma de pagamento. Os ingleses querem em menos parcela, mas isso não deve ser impeditivo para a conclusão da negociação entre as partes envolvidas. A confiança do Palmeiras está tão grande que a expectativa é anunciar a contratação de Andreas nas próximas horas e o meia chegue ao Brasil nos próximos dias. A presidente Leila Pereira foi a grande entusiasta da contratação do atleta, e ela ligou diretamente para o brasileiro naturalizado belga para falar que sua contratação sempre foi um desejo dela e de todos no Verdão. Andreas se sentiu importante no projeto e decidiu aceitar ir para o Palmeiras. Entraram outros clubes na disputa pelo jogador nas últimas horas, mas ele bateu o pé para jogar no Alviverde. E você, torcedor, o que acha da situação de Andreas Pereira? Deixe sua opinião nos comentários.